volta com os seminários de pesquisa da divisão de marketing da ANPAD. Eu sou Marco Severo, pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Porto, diretor de comunicação e publicações da ANPAD, e professor e pesquisador da UNB. E hoje nós temos o prazer de receber o professor e pesquisador Cláudio Sampaio, da PUC do Rio Grande do Sul. Cláudio, como que é o seu processo de orientação de mestres e doutores? Como você compreende o papel do orientador de mestrado e doutorado? Gosto muito de falar sobre questão de orientação. Gosto muito, assim. Eu acho que a gente tem um papel muito importante. A gente, como professor, dentro do PPG, a gente tem um papel muito, muito importante. E nem sempre a gente se dá conta da importância, né, de alguns momentos que a gente participa na vida dos alunos, né? Eu costumo, assim, começar as minhas bancas citando exatamente isso, né? Agradecer a poder fazer parte daquele momento que acaba sendo um momento muito especial. Então, eu acho que a gente é muito importante, o orientador tem um papel muito importante, ele não deve ser o protagonista é o aluno, é o mestre, o futuro doutor, mas ele é muito importante, assim, em vários aspectos. Eu vou contar um caso para vocês, eu me lembro quando eu fui fazer o meu mestrado, quando eu entrei fazer o meu mestrado lá início da década de 90, final de 80, início de 90. Eu não tinha ideia da onde eu estava me metendo, não fazia ideia. Para mim, eu ia fazer, depois de terminar a graduação, um curso de especialização, um lato sensu, que eu ia tirar normalmente, né? Dentro das atividades que eu tinha, não ia mudar muito a minha vida. Enfim, minha vida virou de cabeça para baixo. As minhas relações pessoais que eu tinha com os amigos, com todo mundo, acabou modificando fortemente. Eu tive que, de uma hora para outra, colocar lá, sei lá quantas horas de aula, mas não sei quantas horas de estudo. Me lembro de virar final de semana, noite, deixei os amigos. Olha, foi uma confusão. No doutorado foi diferente um pouco, né? Porque daí eu já sabia o que me esperava, mas no mestrado foi assim, foi muito complicado aquilo para mim. E tenho certeza que para muitos alunos isto é muito complicado tu entrar, né? Tu entrar numa seara lá completamente diferente, que tu vai ler coisas que tu nunca leu diferente, que tem uma retórica diferente, que tu não entende, que tem dificuldade, diferentes tipos, enfim. Tá? Então, eu acho que o orientador ele tem um papel muito importante. Eu tenho muito cuidado em relação aos meus orientandos, porque eu sei que eu estou lidando com uma pessoa que tem lá os seus sonhos, seus anseios, e eu cuido muito, né, dos meus orientandos. Eu acho que eu tenho momentos onde eu interfiro mais e momentos onde eu interfiro menos, né? Então, pelo que eu já falei até agora, vocês já devem saber que eu interfiro muito no início, até definir o gap, o que ele de fato vai investigar. Então, ontem eu estava recebendo uma aluna aqui que estava né, muito angustiada, porque até então ela já estava aqui há um bom tempo, ainda não tinha definido o ponto. Eu digo, olha, tu precisa ler mais, tu precisa me convencer melhor que isso é importante, onde é que tu está preenchendo, e por que é importante preencher esse gap, e por que isso... Enfim, eu estava discutindo fortemente. Então, nesse momento inicial, eu costumo estar muito próximo, porque isso, para mim, é muito importante no trabalho. E depois tem momentos que eu não interfiro tanto, né? Que agora tu vai entender bem esse tema aí, vai estudar, pesquisar, ler, né? Depois, na hora do método, dos resultados, né? Eu costumo, de novo, voltar a interferir mais. Então, eu acho, né, que é importante que o aluno seja protagonista, e eu sigo muito, assim, né, a linha do meu orientador de doutorado, Fernando Luz. Sigo muito a linha dele, eu acho que é uma linha muito boa, que é uma linha que eu sigo quase como pai também, eu sou mais ou menos assim, é do tipo, o meu aluno sabe que ele pode contar comigo, mas ele tem decisões que ele precisa fazer. Sabe quando tá assim, né? Do tipo assim, olha, ele tá lá, se ele olhar para o lado, ele sabe que eu vou estar lá. Meus filhos sabem, né? Eles estão lá, eu deixo eles tomarem a decisão, mas se eles se apertarem em alguma coisa, eles sabem que eu tô ali, que eu
que eu vou interferir. E o meu papel de orientador, eu me lembro assim, que eu não conversava muito com o meu orientador, com o Lúcio. Não conversava. Eu tinha... Mas eu sabia que quando eu precisava dele, eu sabia que eu podia contar. Então, isso, para mim, é como eu trato, assim, meu papel de orientador. Né? No fim, né, é importante, porque, pensa assim, a gente está falando de doutorado, a gente está falando de alguém que vai acompanhar durante 4 anos, né? A gente recebe pessoas diferentes, que têm habilidades diferentes, que estão em estágios de vida diferentes, né? Que têm problemas, né? Ninguém para 4 anos para fazer o doutorado, enfim, não, agora parei 4 anos, eu vou fazer só o doutorado, eu não vou ter nenhum problema pessoal, familiar, financeiro, não, né? A vida continua. Então, a vida dos meus orientandos, eu preciso compreender isso e preciso saber como é que eu vou agir um pouco nisso. Então, eu tenho muito cuidado, assim, muitos orientandos meus são meus amigos pessoais hoje, né? Eu tenho, Fernando, vou citar um ou outro só para não ser, né, para não me estender aqui, não me esquecer, mas Fernando Santini, hoje professor da Unicinos, um pesquisador brilhante, um jovem pesquisador, meu amigo pessoal foi meu aluno aqui, meu orientando. Hoje é meu amigo pessoal, a gente se vê praticamente todas as semanas, famílias são amigos. Professor Clécio Araújo, meu colega aqui de sala, aqui do meu lado, aqui está aqui do lado meu, também foi meu orientando. Enfim, eu tenho vários casos. Então, acho que é muito importante, né? Eu não gosto da atitude paternalista, né? De chegar lá, escrever, não faço isso, mas o meu orientando sabe que pode contar comigo, que se precisar eu vou estar ali, mas ele sabe também que ele tem a parte dele, que ele tem a parte de suor dele que ele vai ter que fazer. Se ele não fez a parte de suor dele, o que eu digo, eu interrompo a orientação e digo, olha, falta a tua parte. Falta a tua parte. E se tu não fizer, talvez tu tenha aquele senso de arrependimento que é o pior de todos, que é, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse conseguido fazer isso. Enfim, então é a forma mais ou menos como eu lido com os diferentes orientandos que eu tenho. Muito bom. Cláudio, deixa eu resgatar um tema que foi logo lá no início, que você falou um pouco da trajetória, de como que vieram alguns temas para serem estudados. Como que você se atualiza acerca de novos temas e ideias de pesquisa? De onde busca inspiração para o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa? Tá bem. Bom, de uma certa maneira, eu acho que vou resgatar alguns pontos que eu falei já até agora, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu sou uma pessoa que leio muito, né? Então, eu sigo muitas revistas, assino muitos periódicos, né? Dos temas que me interessam, né? Os principais periódicos de marketing. Então, eu sei o que está sendo publicado, assim, em termos gerais, quais são os principais temas. Então, eu tenho, por hábito, isto, em primeiro lugar. Então, eu faço isso por mim, mas também faço isso muito por meus alunos, né? Então, eu digo, olha, saiu tal artigo em tal journal lá, dá uma olhada lá, isso tem relação. Então, eu faço isso muito e eu gosto muito de fazer. Eu gosto de saber, eu sou curioso, eu gosto de saber o que está acontecendo, quem está publicando aonde, né? Então, boa parte, assim, dos temas, eles vêm disto, né? Eles vêm... Porque eu sempre falo para meus alunos assim, né? Se tu não entende determinados princípios, né? Quando caiu uma maçã na tua cabeça, tu acha que caiu só uma maçã, né? Então, quando... pegando lá o caso do Newton, eu preciso conhecer, porque senão o fenômeno está ali na minha frente e eu não consigo enxergar, porque eu não entendo aquilo. Então, eu digo, mas olha, então tem que se atualizar, tem aquela parte lá, né? Não esquece, né? Aquela parte lá, o primeiro que eu sempre falo, que é a dedicação. Então, acho que isso faz. Outra coisa importante que eu sempre digo para os meus alunos, participem dos congressos aqui fora do Brasil, conversem com quem apresentou os artigos, conversem com os professores mais sêniores, conversem com o pessoal das divisões, que são os pessoais, né, que coordenam a nossa área aí, conversem com os outros. Acho muito importante. No congresso, a gente tem muitas ideias em congresso, conversando, o pessoal está falando trabalhos inacabados, a gente vê para onde o negócio está indo. Então, acho que congresso é muito importante. É uma outra... Hoje até nem tenho utilizado, usava mais até do que eu tenho utilizado hoje, mas eu acho que é bastante importante. Se eu fosse me preocupar hoje em buscar outros temas,
certamente congresso é importante. Eu procuro ir em congresso dentro do possível, né? E em congresso agora até facilitou um pouco, né? Ano de pandemia aí eu participei de muitos congressos, né? Tive a oportunidade de participar de muitos congressos internacionais. E é muito legal. Se for possível, pessoalmente, que é melhor ainda. Consegue conversar e discutir. Então, acho que isso é importante. Outra coisa que hoje tem acontecido, mercados, fenômenos de mercado. O pessoal tem trazido, as empresas têm se aproximado muito mais do que se aproximavam anteriormente. E porque também a gente tem um interesse maior dessa aproximação, de busca de recursos, né? Então, fenômenos de mercado, como aquele que eu contei para vocês lá, como é que a gente consegue diminuir fricção quando a gente pensa em omnicanal, que ele passa em diferentes canais, fenômeno de mercado. É uma outra forma que eu tenho. Grupos de pesquisa, participação de grupos de pesquisa. Nós tivemos várias ideias de pesquisa aqui dos nossos alunos, numa discussão de grupos de pesquisa. Né? Sabe quando a gente faz aquele focus group, assim, né? Para tentar descobrir nossos problemas, assim, que um começa, puxa uma ponta, outro vai puxando, vai discutindo isso, porque sim, porque não. Pô, grupos de pesquisa é legal. Eu acho que esse é um espaço que falta, assim, entre os próprios professores, em ter um momento para eles falarem, apresentarem, discutirem, né? Os grupos de pesquisa, participar de grupos de pesquisa, conversar com colegas, isso acontece muitas vezes, né? Eu e o Clécio agora estamos vamos começar um projeto junto com o Rodrigo, outro professor que está entrando aqui no nosso programa, que foi da gente conversar, conversando de um ponto, outro ponto, estudar. Então, enfim, eu bebo de muitas fontes, né? Conforme eu já falei, eu sou uma pessoa que tem curiosidade, né? Que gosto de tentar, né? Que gosto enquanto aquilo não está bem resolvido, eu gosto de tentar investigar. Enfim, eu acho que são essas as principais fontes aí que eu utilizo para tentar me atualizar. Que conselhos ou sugestões que você daria para iniciantes na pesquisa científica e marketing? Para iniciantes. Isso, iniciantes. Bom, Futuros eu acho mestres e que doutores, né? isso, eu acho que vai um pouco naquela linha de boas escolhas, né? Então, vamos lá, vamos fazer boas escolhas aí na tua. Eu sei que isso não é fácil, principalmente no começo, né? Tipo assim, é fácil dizer assim, vou escolher um bom programa. Nem sempre eu tenho recursos, né, para escolher um bom programa. Vou escolher um bom orientador. Nem sempre a gente escolhe orientador, né? O orientador muitas vezes é determinado por outros fatores. Mas, enfim, eu acho que para o iniciante é importante isso, boas escolhas iniciais, de questões externas, que eu vejo assim, de programa, de orientador e de tema. Isso é uma questão interna. Depois, essa é a primeira. Depois, dedicação, motivação e resiliência. Né? Então, tem os fatores externos e internos no começo. E para os iniciantes, eu acho importante manter o tema. Muito importante, mesmo que ele se limite a conhecimento mais lateral, mas que ele consiga aprofundar aquele tema. Por quê? Porque isso vai possibilitar ele conseguir, por exemplo, quando ele for numa sessão para discutir sobre aquele tema, fazer boas perguntas dentro daquela sessão, começar a se tornar conhecido, começar a publicar em congresso, começar a publicar, começar a ser chamado para a banca, começar a ser chamado para participar de fóruns de discussão, né? Ele precisa começar, de alguma maneira, a se tornar conhecido. Né? Então, escolhe um tema e passa a publicar, passa a tentar se tornar conhecido dentro daquele tema. E eu sempre digo também, tenta viver, né, o iniciante, tenta viver o ambiente universitário, o ambiente de um pesquisador. Apesar de não ser, né, a gente estava comentando antes, né, de começar a gravação, não ser uma profissão nossa de pesquisador, mas tenta viver isso. Fica dentro da universidade. Tu é bolsista, eu quero te ver aqui dentro da universidade. Não é para controlar. Eu não quero controlar ninguém, né? Nunca foi meu papel de orientador controlar ninguém. Mas fica aqui dentro, vai nos grupos, conversa com outros professores, vai em grupos de outras linhas de pesquisa, participa de outras universidades até, né? Vai lá na medicina, vai ver o que o pessoal está fazendo na medicina. Lá a gente tem o Instituto do Cérebro aqui. O que o pessoal está fazendo lá? Vamos trazer ideias para aqui para dentro. Vai lá na psicologia, lá a tua formação, lá grupos excelentes que estão discutindo. Vive esse ambiente aqui. Né? O iniciante ele vai tendo insights, ele vai conhecendo os pesquisadores, vai sabendo, vai entendendo melhor, né, esse processo aí de se tornar, né, do júnior até conseguir, né, e se tornando um pouco melhor. E não se esqueça, pessoal, assim, eu acho muito importante a ideia da resiliência. Eu falo para os meus alunos, olha, a gente se forja aqui no não.
eu aprendi muito mais com não do que com sim na academia, eu tenho certeza absoluta. Apesar do primeiro momento a gente não gostar, vocês não vão gostar, vocês não vão gostar das minhas avaliações, não vão gostar dos meus retornos dos primeiros papers de vocês. Ontem eu mandei, minha aluna me mandou uma primeira proposta dela de projeto, né, e me mandou. Eu tenho absoluta certeza que ela não gostou do meu. Tenho certeza, ela nem me falou, nem me deu nenhum retorno, né? Mas eu mandei, olha, ela já sabia, né? De primeiro retorno. Não se esquece da resiliência, eu mandei para ela, né? Porque ela não vai gostar, porque ela viu, porque aquele trabalho eu sei que ela se dedicou. Mas tem muitas falhas. Então o não vai ajudando. Então, é no não que a gente vai formando a casca, e vai sendo mais duro, e vai vendo que a gente precisa se envolver mais, trabalhar mais, se dedicar mais, se motivar mais, enfim. Né? Então, eu acho que o iniciante, eu sempre digo isso para ele, é uma carreira dura, mas é uma carreira apaixonante a nossa carreira. Sim, a gente é respeitado pelas pessoas por aquilo que a gente faz, a gente consegue entender coisas que muita gente não entende. Então, assim, eu sempre digo, vai curtindo esse processo aí. Esse processo é muito legal, assim. Esse processo de amadurecimento é transformador. As pessoas que entram, elas não têm ideia, elas não fazem muita ideia. A forma como elas entram no programa e como é que elas saem do programa. Né? Então, eu acho isso, assim, lindo, assim, da nossa carreira, e lindo ver isso, né? Nas pessoas, como elas entram e como elas saem desse processo. Aí. Bacana. Sampaio, nós temos uma última questão e ela se refere mais à comunidade brasileira de pesquisadores de marketing. Quais você considera serem os maiores obstáculos para o desenvolvimento da maturidade da nossa comunidade de pesquisadores? Certo. Apesar assim, de eu me dar bem com muita gente, né, muitos, eu acho assim, que faltaria... Bom, antes disso, eu sei que a gente tem um longo caminho para a maturidade, né? Tem um longo caminho, mas a gente está longe do início também. Tá? A gente já deu muitos passos aí nesses últimos anos, muitos passos. Eu acho que a nossa comunidade, assim, agora eu vou olhar de uma forma bem positiva. Depois eu vou apontar alguns problemas aí, mas eu vou olhar de uma forma bem positiva. Eu acho que a gente está muito longe do começo. Talvez ainda a gente esteja longe lá né, da maturidade de academia, mas a gente está muito longe do começo. A gente tem... Hoje, nossos alunos de programa já publicam em journals muito bons, internacionais. Alunos de doutorado. Estou falando de professores, nem de professores. Nós temos professores aqui, a maioria publica em top journals internacionais. Né? Quando eu comecei, parece, puxa vida, me dá um senso de velhice aqui, mas enfim, comecei muito novo, eu tinha uns 12 anos quando eu fiz o meu doutorado. Não, lógico. Mas, enfim, quando eu comecei, a gente nomeava os professores que tinham alguma publicação em jornal internacional. Não tinha aluno de programa que tinha publicação. Hoje é muito diferente. A gente tem muitos professores, muitos ex-alunos que estão em universidades. Portugal, eu tenho vários conhecidos que são professores em Portugal, ex-alunos nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em muitos países. Eu acho que a gente mostra com isso que a gente é capaz de formar bons profissionais e que nós somos bons profissionais. Que nós temos essa capacidade de... Nós não devemos desmerecer nenhuma pesquisa que a gente faz aqui em relação... Boas pesquisas em relação a boas pesquisas internacionais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para dar um toque, assim, de mais otimismo nesta questão. Por outro lado, eu sei que a gente tem muitos obstáculos. Eu vejo, assim, que é difícil a gente concorrer, né? Tem questões de recursos que sem dúvida nenhuma, quando tu vive fora, né? Algumas vezes tu olha os laboratórios, tu olha as verbas de pesquisa, tu olha o valor, o montante que as empresas oferecem aos grupos de pesquisa, que é muito diferente, é difícil, desproporcional, né? Chega a ser
né? Desleal essa concorrência quando a gente pensa por esse ponto. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo um pouco, né? Eu sinto que a gente está aprendendo a lidar um pouco com isso aí. Vários pesquisadores dizem assim, olha, eu não posso depender só dessa verba, eu vou ter que buscar determinados fenômenos, eu sei que tal, né, setor pode me financiar, empresa, assim por diante. Eu vejo que isso tem acontecido, né? E isso é bom, porque eu acho que para fazer pesquisa, principalmente pesquisa que a gente faz, a gente precisa de recursos. A gente precisa de recursos. A gente tem, né? Então, eu acho que tem um outro problema, assim, que eu sinto muito. Eu estou numa universidade que não é federal, mas também isso ocorre em federal, né? Não é só meu problema, que é o número de horas que a gente está envolvido em outras atividades que não de pesquisa, né? Porque a gente não tem a carreira de pesquisador que a gente estava discutindo ali. Então, muitas horas, não estou falando só horas de aula com meus alunos aqui de mestrado e doutorado, nem com os alunos de graduação, mas estou falando horas de coordenação, de programa, de divisão, como vocês estão fazendo aí, estão gastando o tempo de vocês. Enfim, né, a gente tem muito disto, né, da hora de pesquisa ser preenchida com outras atividades. É difícil a gente preencher outras atividades com horas de pesquisa. Normalmente ocorre o contrário. Eu tenho essas horas de pesquisa, mas eu vou jogando outras coisas aí, né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma dificuldade importante. Aquilo que eu falei para vocês, talvez algum fórum de discussão que a gente pudesse ter, assim, para tentar encaminhar, sei lá, alguns temas que a gente pudesse ser conhecido também como país, né? Assim como a gente se posiciona como pesquisador, talvez o país, talvez a nossa comunidade poderia ser alguma coisa, né, para direcionar. Vejo isso difícil porque a gente não tem ainda essa cultura. A gente tem alguns fóruns que a gente discute, mas não são muitos, né? E uma outra coisa que talvez possa ajudar, que é um obstáculo, que é esse certo distanciamento que a gente tem ainda com o mercado, com as empresas. E eu acho que isso poderia, né, um obstáculo que deveria. Eu me lembro quando eu fui no primeiro Congresso Internacional dos Estados Unidos, sei lá, década de 90, tinha um fórum específico para as empresas discutirem os problemas delas e apresentarem os problemas para ver como é que a comunidade acadêmica poderia. Várias perguntas e assinaturas daquelas revistas lá não eram feitas por acadêmicos, eram feitas por pessoas de empresas que estavam lá para entender os fenômenos que estavam sendo investigados. Isso estou falando há 30 anos atrás, quase, né? Enfim, né? Eu acho que esses são obstáculos, né? Mas vendo que a academia tem feito, né? Que a gente tem feito um bom esforço e que a gente consegue bons resultados, né? E que a gente tem conseguido bons resultados ao longo do tempo. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer seu tempo, o compartilhamento de experiências, que é sempre muito produtivo para novos pesquisadores e para aqueles pesquisadores iniciantes que querem trilhar esse caminho, e é sempre bom escutar quem está há mais tempo aí na nossa academia. Tenho certeza que é muito produtivo esse bate-papo que nós temos. Então, em nome da Ampad, aí queria agradecer. Eu que agradeço, né, a Ampad, a divisão de marketing. Fiquei muito lisonjeado assim, pelo convite de vocês. Sabe que a Ampad, a divisão de marketing, né, me concedeu agora, no ano passado, 2 prêmios que são assim, muito legais. Assim. Um deles foi o melhor artigo de marketing publicado em Journal Internacional, com um ex-orientando meu, né, com o Fernando Santini, que é um ex-orientando meu e dele, e outros professores, colegas, mas principalmente um outro prêmio, né, que foi o prêmio de Marketing Fellow, reconhecimento à carreira acadêmica, né? Pai, fiquei muito assim emocionado. Eu me lembro que quando eu fui pensar assim que eu ia fazer um agradecimento depois de reconhecer o prêmio, né? Pena que foi um congresso não presencial, online, né? Pai, me passou assim um filme pela cabeça. Fico emocionado quando falo isso, né? Tava falando antes assim de como, assim, eu tenho muito orgulho assim da minha carreira, do que eu fiz, né? Muito orgulho, mas tenho muito orgulho assim das amizades que eu fui tendo ao longo do tempo. Pô, eu me lembro quando eu ganhei esse prêmio, eu me lembrei da minha primeira, assim, do meu processo de seleção no mestrado lá. Me lembrei do professor Nick e Calegaro, já falecidos, dois, assim, como eles me receberam, me lembro assim dos meus colegas, das minhas aulas, dos meus alunos.
do meu processo de seleção, da minha defesa. Então, enfim, assim, foi um momento muito legal assim, que a divisão de marketing proporcionou, um momento muito, assim, muito emocionante. Eu me emociono falando nisso, né? E agradeço vocês, porque esse momento aqui, para mim, também é um momento muito especial que eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado aí pelo